Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, sem conseguir dar um nome, uma sensação de deslocamento que não passa, como se estivesse no lugar certo, mas ausente de si. Você acorda, segue a rotina, fala com as pessoas, sorri até, mas por dentro é como se algo estivesse fora do eixo, uma presença apagada, um ruído silencioso que diz: você não está onde deveria estar. E o mais cruel é que ninguém percebe, porque por fora tudo parece normal, mas por dentro você se sente perdido num labirinto que você mesmo construiu e esqueceu como sair. Essa é a dor mais difícil de explicar. Não há um motivo claro, não há um evento específico, só um vazio, um desconforto que vai crescendo, uma ausência de sentido, como se a alma tivesse se desconectado do corpo e agora observasse sua vida de longe, sem conseguir interferir. E no fundo, você sabe que algo essencial está sendo ignorado, que você se afastou de uma parte verdadeira de si mesmo, mas está tão cercado por vozes externas, por expectativas, por obrigações, que essa verdade foi ficando soterrada, e agora tudo vibra em uma frequência estranha, como uma música tocando sem som, como se a vida estivesse acontecendo, mas sem você dentro dela. E é aqui que entra Carl Jung, com uma clareza que poucos ousaram oferecer. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E despertar, meu amigo, dói. Dói porque exige silêncio, exige coragem, exige parar de fugir. O caminho de volta não é uma volta ao passado, é um retorno ao centro do seu ser, onde sua verdade te espera, onde sua alma, ainda que silenciosa, ainda pulsa. Jung nos lembra que a desconexão que sentimos não é apenas espiritual, é também psicológica, energética. É uma separação entre o que somos e o que fomos treinados para ser. Freud complementa isso com uma percepção igualmente brutal. Quando o inconsciente se torna inabitável, a mente adoece, ou seja, quando há traumas não digeridos, dores escondidas, conteúdos psíquicos empurrados para o porão da mente, nossa identidade se torna um campo de batalha. Começamos a construir quem somos não a partir da verdade, mas da fuga. E viver assim é adoecer devagar, é sobreviver, mas não viver. É manter tudo aparentemente em ordem, mas sentir-se em ruínas por dentro. Essa desconexão tem um efeito vibracional. A ciência já começa a comprovar o que antigos mestres sempre souberam. Seu corpo, sua mente, seu campo emocional, tudo se desorganiza quando você se afasta da sua essência. É como tentar ouvir uma melodia com o volume desligado. Os instrumentos estão ali, os movimentos acontecem, mas não há som, não há vibração, não há presença. E viver sem presença é uma forma lenta de se perder, não para os outros, mas para si mesmo. Este vídeo não é uma resposta, é um chamado, um lembrete, um início, porque talvez, só talvez, você ainda se lembre de um som muito antigo, o som da sua própria alma. E talvez, se você silenciar o suficiente, consiga ouvir de novo. O sintoma vibracional de estar perdido, buscar fora o que só existe dentro. Você sente que está sempre procurando alguma coisa, algo que dê sentido, que preencha, que te resgate dessa sensação crônica de ausência. Então você tenta. Tenta amar, tenta conquistar, tenta produzir, mas tudo parece ecoar em vão. Você se dá, se entrega, se adapta, e mesmo assim, a sensação de estar desconectado permanece. Porque no fundo, tudo isso são distrações, relacionamentos sem alma, conquistas sem sentido, prazeres que anestesiam. Você acredita estar vivendo, mas está apenas tentando se proteger do vazio. Carl Jung chamou isso de esquecimento do self. Quando nos afastamos de quem realmente somos, criamos máscaras, personas que funcionam, mas não vivem, que agradam, mas não sentem, que sobrevivem, mas não se expressam. E com o tempo, a máscara se torna tão real que você esquece do rosto que existe por trás. O sintoma não está no fracasso, nem na tristeza. Está no sucesso vazio, na alegria que não ressoa, na vida que acontece do lado de fora, enquanto algo em você continua ausente. A raiz dessa busca compulsiva está na desconexão.
a mesma que fragmenta seu campo vibracional, que desorganiza sua presença, que tira a ressonância da sua voz. Você fala, mas não reverbera. Você toca, mas não se conecta. E a alma, essa parte sutil e esquecida de si, começa a gritar em formas sutis. Ansiedade sem motivo, apatia intermitente, uma exaustão que nem o sono resolve. São os sintomas da ausência do self, da falta de contato com sua essência. Existe uma forma simples de começar a romper essa desconexão. Escreva o que você faz todos os dias e que não representa quem você é, com honestidade brutal, sem floreios, sem desculpas, porque às vezes o que nos adoece não é o que fazemos, é o que fingimos ser enquanto fazemos. Esse inventário silencioso é uma chave, não para mudar tudo de uma vez, mas para perceber onde você se perdeu tentando se encaixar. E talvez a resposta não seja fazer mais, buscar mais, amar mais. Talvez a resposta seja parar. Parar e escutar. Parar e sentir. Parar e lembrar que aquilo que você procura nunca esteve fora, sempre esteve no centro, e o centro, embora escondido, ainda pulsa. Erro invisível. Tentar se encontrar sem primeiro se desfazer. Há uma pressa silenciosa em querer se reconstruir, como se ao primeiro sinal de dor fosse preciso se tornar alguém novo, mais forte, mais lúcido, mais desperto. Mas não é assim que a alma opera. A alma não quer que você se apresse para se reinventar. Ela quer que você se permita desfazer. Antes de se encontrar, você precisa ter coragem de desaparecer, de abrir mão das certezas que construiu para se proteger, de soltar as definições que serviram por um tempo, mas que agora só te mantém preso à superfície. Jung dizia, não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E isso significa o oposto do que muitos pensam. Não é sobre construir um novo eu, é sobre confrontar o que você evitou por toda a vida. É sobre encarar de frente a sombra que você tenta esconder e perceber que é justamente ali que mora a parte esquecida da sua força. Porque enquanto você tentar crescer sem olhar para o que ainda dói, você estará apenas ampliando uma casca. E cascas não sustentam essência. É preciso permitir-se desmoronar com lucidez, ver a dor como professora, ver o medo como mensageiro, ver o desconforto como bússola. E isso só acontece quando você para de fugir daquilo que mais teme sentir. Quando, ao invés de silenciar a ferida, você escuta o que ela quer dizer. Porque toda dor tem um ensinamento. Toda ferida é uma voz que ainda não foi ouvida. E o caminho de volta ao self passa, inevitavelmente, pelo lugar que você jurou nunca mais revisitar. Escolha uma dessas dores antigas, não para revivê-la como vítima, mas para olhá-la como mestre. O que ela ainda quer te ensinar, o que você ainda não entendeu sobre si mesmo, porque tem medo de sentir. Essa é a verdadeira individuação, não uma fuga da escuridão, mas uma integração corajosa com ela. Não se trata de apagar o passado, mas de recolher o que ficou lá, porque só quem mergulha com lucidez na própria escuridão pode emergir com luz que não depende de ninguém. Você não está perdido, você está fragmentado. Não é ausência, é divisão. O que você sente não é falta de identidade, é excesso de partes não integradas. Você não está perdido no mundo, está espalhado dentro de si. Em cada escolha feita para agradar, em cada silêncio imposto para evitar conflito, em cada sonho adiado por medo de parecer frágil. Fragmentos, pedaços seus que foram deixados pelo caminho enquanto você tentava ser alguém aceitável. E essa fragmentação não é só simbólica. A neurociência emocional já mostra. Traumas não processados desorganizam o campo eletromagnético do coração. A mente entra em confusão, o corpo entra em alerta. O coração literalmente perde sua coerência. Você sente cansaço, insônia, ansiedade sem explicação. Sente que não consegue estar inteiro em lugar nenhum, nem consigo mesmo. Essa é a dor de ser muitos e, ao mesmo tempo, não ser ninguém. Essas partes perdidas, esses eus esquecidos, ainda estão vivos.
eles só foram silenciados. Ainda desejam ser vistos, ouvidos, respeitados. A criança que foi ignorada, o adolescente que precisou ser forte demais, o homem que foi rejeitado por amar demais. Todos ainda estão aí, esperando para serem integrados. Porque o que chamamos de cura não é um fim da dor, é o fim da separação. A cura é reunião, é reintegração, é quando as partes voltam a se falar. Tente visualizar. Se você fosse montar uma imagem de si mesmo com tudo o que já viveu, o que estaria faltando? Que parte foi arrancada por medo, vergonha ou necessidade de sobrevivência? Comece por aí, não para se reinventar, mas para se lembrar. O que você deixou para trás não morreu. Só foi encoberto pelo esforço de continuar. Mas agora, talvez seja a hora de reunir, não mais como quem busca se salvar, mas como quem finalmente entende que só pode caminhar inteiro, sendo tudo o que é. Conselho prático de Jung: siga o sintoma como um guia. Há um engano profundo em acreditar que tristeza é fraqueza, que ansiedade é defeito, que apatia é fracasso. Na verdade, tudo isso são sinais da alma tentando falar através do corpo, do inconsciente, tentando emergir pela superfície da vida cotidiana. O sintoma é uma mensagem, é a linguagem do que foi reprimido. Jung não via o sofrimento como algo a ser eliminado. Ele o via como um mapa simbólico daquilo que você ainda não integrou. A tristeza que te visita de repente, no meio de um dia aparentemente normal, talvez não seja apenas tristeza. Talvez seja a lembrança de uma parte sua que foi silenciada. A ansiedade que te aperta o peito sem aviso, talvez seja o seu verdadeiro eu tentando romper a couraça que você construiu para sobreviver. A apatia que torna tudo sem graça, talvez seja a alma cansada de fingir entusiasmo onde não há verdade. O sintoma aponta para a raiz, e a raiz, quase sempre, é emocional, é energética, é arquetípica. É preciso aprender a escutar o sintoma com o coração, não como quem quer calá-lo, mas como quem quer compreendê-lo. Cada desconforto carrega uma simbologia. Cada dor é uma bússola apontando para onde você se abandonou. E o retorno ao self começa quando você para de querer silenciar os sintomas e começa a caminhar com eles, como aliados. Porque a alma grita exatamente onde a mente construiu muros. E os muros, por mais sólidos que pareçam, sempre racham onde a verdade insiste em passar. Imagine por um momento, e se você olhasse para cada incômodo interno como se fosse um mestre, o que ele estaria tentando te mostrar? Que parte da sua vida perdeu sentido? Que escolha você continua repetindo, mesmo sabendo que ela te enfraquece? Esse tipo de escuta não é fácil. Requer coragem, requer presença, mas é nessa escuta profunda que a jornada começa. Não é a ausência de dor que traz paz, é a presença consciente diante dela. A mente tenta fugir, a alma quer voltar, e o sintoma é a ponte entre os dois. O templo esquecido no centro da floresta. Existe, dentro de você, um lugar que nunca foi tocado pela pressa. Um lugar intacto, esquecido talvez, encoberto sim, mas ainda pulsando, como um templo escondido no centro de uma floresta densa. Você não o construiu, ele sempre esteve lá, antes da dor, antes das máscaras, antes das tentativas de ser aceito. Esse templo é o seu centro, é o self, a parte de você que não muda, mesmo quando tudo ao redor desmorona. O problema é que você aprendeu a se afastar dele. A vida te empurrou para fora, te ensinou a sobreviver nos arredores, a viver na borda. E quanto mais você buscava se encaixar, mais se distanciava desse centro sagrado. A floresta foi crescendo, feita de medos, obrigações, traumas não digeridos. Cada escolha baseada em medo foi mais uma árvore. Cada silêncio que engoliu foi mais um galho. Até que um dia, você se deu conta, não sabia mais o caminho de volta. Mas o templo ainda está lá, intocado, esperando. E esse é o ponto mais importante. Você não precisa construir uma nova identidade. Não precisa inventar uma nova versão de si mesmo. Você só precisa remover o que foi colocado em cima.
Não é sobre se tornar, é sobre retornar. Jung dizia que o self é a totalidade, e totalidade não se fabrica, se reencontra, no silêncio, no desconforto, na escuridão da floresta onde ninguém mais quer entrar. A floresta é escura, sim, mas ela guarda o caminho. Cada medo enfrentado é uma clareira, cada dor acolhida é uma trilha. E no centro, onde ninguém mais pode te acompanhar, você encontra o que sempre procurou nos outros: presença, verdade, inteireza. Não aquela que grita, que impõe, que conquista, mas a inteireza silenciosa de quem voltou para casa. A floresta não é o problema. O esquecimento do templo, sim. Porque enquanto você viver fora de si, continuará tentando se completar com pedaços que não te pertencem. E isso sempre sangra, sempre cobra, sempre falha. A volta não é linear, é um espiral para o centro esquecido. Existe uma ilusão muito bem vendida de que o retorno a si mesmo será limpo, reto, organizado, como se a cura fosse uma estrada asfaltada, sinalizada, iluminada. Mas não é. O retorno é espiral. É uma dança entre o que você lembra e o que ainda nega. Entre o que você deseja resgatar e o que ainda teme sentir. Não há mapa definitivo, não há linha reta. O que há é um movimento profundo em direção ao centro, mesmo que pareça por vezes que você está andando em círculos. Maquiavel, com sua lucidez crua, nos lembra de um ponto essencial. O mundo não quer que você desperte. O mundo te quer funcional, previsível, obediente. Um homem desperto é perigoso. Ele não compra o que não precisa. Ele não implora por amor. Ele não se curva a expectativas. Por isso, a sociedade vai te oferecer atalhos. Vai te dizer que está tudo bem em se distrair, em se conformar, em se manter anestesiado. Mas você sabe, você sente, que cada vez que se afasta de si, algo morre em silêncio. Jung nos alerta. O retorno ao self não traz conforto, traz integração. E integrar não é suave. É olhar para tudo o que você foi treinado a evitar. É abraçar a criança que chora, o adolescente que se revolta, o adulto que se sente insuficiente. É acolher tudo isso sem julgamento. E isso exige coragem. Não a coragem heróica de quem grita, mas a coragem silenciosa de quem permanece, de quem não foge, de quem se permite quebrar e ainda assim permanece inteiro. Você não está perdido. Você está fora de sintonia com sua origem. Sua alma ainda lembra quem você é. Ainda guarda o som, o cheiro, a forma do seu centro. A sua dor é apenas o eco dessa lembrança. E talvez seja essa mesma dor que vai te reconduzir. Não é sobre se encontrar, é sobre lembrar. Lembrar quem você era antes de ser treinado para se perder. E esse caminho, Carl Jung já traçou. Ele é feito de sombra, de silêncio, de reconexão. Mas, acima de tudo, ele é real. E começa agora. Sempre começa agora. Se você chegou até aqui, é porque algo em você ressoou com essa jornada. E por isso, eu te peço um gesto simples, mas profundamente simbólico. Inscreva-se no canal. E se tudo isso fez sentido para você, deixe nos comentários apenas uma frase. Eu voltei ao meu centro. Só quem assistiu até o final vai entender. Os fracos vão se confundir, mas os que estão prontos vão reconhecer.